Vamos colocar em pé, vamos estar recebendo então o nosso pastor presidente, Ronaldo Silva. Amém. Obrigado, irmão Flávio. Graças a Deus por esta oportunidade que temos nesta noite. E é com muita satisfação, meus irmãos, que eu venho esta noite trazer a palavra de Deus para vocês. E assim como estamos, nós vamos ver no livro de Hebreus, no capítulo 10. Quero cumprimentar toda a igreja com a paz do Senhor. Amém, Jesus. Hebreus no capítulo 10. No capítulo 10. E no versículo a partir do versículo 38. Vamos ler só dois versículos, 38 e 39. É uma palavra que a gente vamos falar com bastante calma nesta noite. Eu pedi a Deus, eu falei até com o irmão Flávio, né, que está dirigindo o culto, que eu ia ter um período um pouquinho maior, porque eu quero fazer isso de um tipo de uma palestra, né, um estudo, tá, meus irmãos? Para que os irmãos compreendam que nós temos nas nossas mãos as armas mais poderosas, né, do mundo. Porque essas armas, elas são de Deus, elas vêm da parte de Deus para nós, e muitas vezes nós não sabemos usá-las, né? Então, no livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 38, tem um versículo que você conhece muito bem, todo mundo que frequenta a igreja já ouviu falar. Mas o justo viverá pela fé, ou viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Esse versículo segundo também é importante. Ele diz assim, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Os irmãos podem tomar seus lugares. O nosso estudo, meus irmãos, está baseado no capítulo 11. Mas por que ele vai começar pelo capítulo 10 aqui, por esse versículo? Porque, primeiro por causa desse primeiro versículo, que o justo viverá da fé, né? Quer dizer, vai viver pela fé. E segundo, porque ele diz assim, nós porém não somos daqueles que se retiram para a perdição. Quer dizer, voltar, desistir disso, é só para a perdição, né? E aí ele diz assim, mas nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Ou, em outras palavras, no original ele diz, para a aquisição da alma. Tipo, é como se a nossa alma, a vida que a gente tem hoje, ela é um empréstimo de Deus, mas a gente vai adquirir esta vida. Assim como os que não têm salvação, eles vão perder a alma. E nós estamos adquirindo a nossa. Através da nossa vida que estamos vivendo, nós vamos ganhar o direito de ter essa vida para sempre. É como se ela fosse nos emprestada, mas nós cremos na aquisição. Nós queremos que essa vida fique conosco para sempre. Você sabe que a Bíblia diz que o homem não adianta ganhar o mundo todo ou perdendo a sua alma, porque aquele que vai perder a sua vida é porque não está vivendo a vida como ela deveria ser vivida. E nós então estamos lutando para adquirir, para que a nossa vida, essa vida que a gente vive, ela seja uma vida eterna. Amém? Então essa é apenas uma introdução, né? Uma explicação. Há muito tempo eu queria falar, meus irmãos, desse livro aqui. Não sei se os irmãos que estão aqui conhecem, né? A maioria dos irmãos aqui já viram falar, né? Está fazendo 10 anos nesse mês de agosto que eu escrevi esse livro. Ele tem 280 páginas, mais ou menos, né? Ele tinha outro título, né? Como os irmãos sabem, mas para que ele ficasse mais chamativo, né? Nós mudamos o título dele. Mas a mensagem é o mesmo, né? É a mesma. Então faz 10 anos, foi em 2016, eu escrevi esse livro, Doce Veneno da Mentira. Porque o assunto desse livro, irmãos, é a mentira. E como ele tinha um outro título, que falava que era da eficácia de Satanás,
Eficácia quer dizer simplesmente que é uma coisa que funciona, uma coisa que dá resultado, uma coisa que você coloca em prática e logo vê o resultado. E a mentira, ela tem esse poder, né? Ela é uma arma que o inimigo usa desde o começo, porque é fácil enganar as pessoas através da mentira. Então, a única coisa mudada aqui foi só o título mesmo, mas a mensagem é a mesma, né? Eu quero dizer para os irmãos, aproveitando, que é um livro de fácil leitura, não apenas pelos capítulos, mas os capítulos são divididos em seções, que cada seção tem um pequeno título, que torna o livro muito agradável de ler, porque em qualquer lugar que você olhar, você vai ver um título e vai ler a respeito daquele assunto. Mas por que eu estou falando isso para os irmãos a respeito deste livro? Porque muitas vezes, irmãos, quando eu penso no trabalho investido, no dinheiro investido nesse livro e no trabalho que eu tive para escrever, eu me arrependo de ter feito isso. Eu acho que eu não teria feito. Se eu soubesse dos resultados que viriam, eu não teria feito. Mas para mim foi uma grande realização, porque era um sonho da minha mocidade, né? Eu desejava muito escrever um livro e acabei escrevendo. Só que na minha cabeça, no meu entendimento, eu pensava o seguinte, que as pessoas se deparassem com um livro desse, aprenderiam muitas coisas. Eu queria, na minha mocidade, ou até hoje, na idade que eu estou, eu queria ter encontrado um livro desse para ler. Eu teria devorado ele, porque eu gosto. Aí você diz assim, mas é porque você fez o livro e você achou bom porque foi você que escreveu? Não, os irmãos e as irmãs que estão aqui fazem comida, não faz o almoço, o jantar. Quando você não sabe se a comida está boa ou não, você não prova, não é? Quem faz a comida não prova? E quando ele prova, ele diz assim, olha, essa comida está uma delícia. Então, vem da própria pessoa que fez a afirmação que está boa, porque se não tiver, ela vai dizer, olha, não está boa, não ficou bom, ou ficou salgado, ou ficou sem sal, ou o gosto não ficou muito legal, e aí você nem recomenda, né? E é assim que a gente faz também. Se fosse um livro ruim, eu já teria tocado fogo nele, né? ou atirado fora. É a mesma coisa, quando a gente sabe que fez alguma coisa que está bem feita, a gente mesmo dá testemunho daquilo, né? Então, mas o que eu quero falar a respeito não é a propaganda do livro, tá, irmãos? Se bem que alguém quiser comprar, eu tenho para vender. Mas não é isso. O que eu quero dizer para os irmãos é que, como a gente está falando, nós vamos falar da fé, nós queremos dizer também por que, meus irmãos, que a mentira prospera tanto, até mesmo no meio dos crentes, né? Muitos de nós não conseguem desenvolver uma fé firme e verdadeira em Deus, de tal forma que você se sinta feliz e realizado por servir a Deus, porque a gente costuma acreditar em mentiras. Por exemplo, assim, é muito comum uma pessoa que quase não vem na igreja, ou que quase não faz nada para que a sua vida se desenvolva, para que ele tenha realmente um prazer de viver, né? de realizar coisas importantes na sua vida. Eles costumam vir na igreja e achar que alguém diz assim, a tua bênção está aqui, você vai receber, hoje você vai levar a sua bênção, olha, a tua bênção está vindo, Jesus está olhando, e a pessoa se alegra e se ilude com uma coisa que nunca vai acontecer. Mas por que isso funciona tão bem? Porque as pessoas não querem se esforçar. Elas não sabem que a nossa vitória, o nosso desenvolvimento, irmãos, ela depende de nós mesmos. Você sabe que uma das coisas mais bonitas que eu acho na fé é que ela não nos deixa assim estagnados, parados, tipo assim, vou ter que ficar esperando. Não. A fé, ela é uma ferramenta que está à tua disposição agora, aqui, nesse momento. Não importa a situação que você esteja vivendo. Se você se levantar, se você dizer assim, eu vou me levantar, eu vou resolver essa situação, você diz, eu estou esperando que Deus, eu estou esperando. Não é assim. Esperar não é dessa maneira.
Você tem que se levantar, como Débora, né? Você lê a história de Débora, você vê assim, olha, o país, a nação de Israel estava sendo perseguida, o povo já não tinha mais ânimos, e fala assim, que o povo vivia numa miséria tremenda. Aí ela diz assim: até que eu, Débora, me levantei. Quer dizer, é uma questão de atitude. E a Bíblia, ainda que ela não fala que, ela põe Débora aqui, né? Não fala de Baraque, de Sansão, né? Então Débora está aqui, porque ela diz assim: até quando durou essa situação? Que o povo não tinha o que comer, o povo não tinha as plantações, vinham os inimigos e roubavam, e não tinha água, e eles saíam por caminhos tortuosos, procuravam uma ferramenta, não tinha, porque os inimigos tinham cercado tudo. E até quando durou essa situação? Até que eu, Débora, resolvi me levantar. Então, alguém precisa fazer alguma coisa, porque você não pode ficar apenas esperando que, eu vou esperar que outro faça. Esse é a grande vantagem da fé, que você pode se levantar a qualquer momento para resolver uma situação. Você ora a Deus, pede para Ele resolver aquilo e se levanta e vai, porque isso é o que a fé faz. E nós vamos aprender coisas maravilhosas a respeito da fé hoje. Mesmo porque, irmãos, quando a palavra diz assim, a Bíblia fala nesse livro de Hebreus que a gente está lendo, no capítulo 11, é a parte da Bíblia mais esclarecedora da fé, essa parte aqui. A fé é tudo, irmãos. A fé é uma coisa, é tudo que um crente deve possuir. A Bíblia diz que a fé é mais preciosa do que o ouro. A fé é tudo que um crente tinha que ter, é fé. Não é? Porque pela fé nós somos salvos, pela fé fulano fez isso, pela fé ele venceu, pela fé, é a fé. Mas o que é a fé? A fé é uma certeza. A Bíblia diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que se não vê. Primeiro, a fé é uma coisa, é você acreditar em coisa que os seus olhos não vê. Portanto, ela está no mundo espiritual. Nós não pomos fé naquilo que os nossos olhos enxergam. Por exemplo, Deus é invisível. Nós acreditamos em Deus porque temos fé. Se você não tiver fé, se você não acreditar, isso não faz com que Deus deixe de existir. Ele continuará existindo, mas não vai fazer diferença para você que não acredita nisso. Os irmãos aqui já ouviram e ouvem e esperam morar no céu e ter uma vida eterna, numa cidade santa, tudo mais, mas a gente nunca viu isso. Mas a gente espera por isso, não espera? Isso é fé. Né? Agora, a fé, meus irmãos, ela é o centro da nossa vida, a fé que a gente tem em Deus. Então preste bem atenção no que, quando o Senhor diz assim, o justo viverá pela fé. Preste bem atenção nessas palavras, viver. O que é que um ser humano faz na vida? Irmãos, todos os seres vivos, os seres humanos, os animais, desde o momento que eles nascem, eles começam uma luta, uma batalha pela sobrevivência. Porque a vida é um dom de Deus. Ele nem sabe por que vive, mas abriu os olhos, ele vê o mundo, ele contempla. Isso eu estou falando dos animais. Os animais são assim, eles nasceu, pode ser um rato, um gato, um cachorro, um leão, uma onça, um crocodilo. Ele saiu lá, esses que nascem do ovo, no momento que ele nasce, seja uma serpente, ele começa uma corrida pela vida, pela sobrevivência. Ele vai procurar o que comer, ele vai lutar pelo pão, ele vai lutar para que os outros não devorem ele.
eles vão lutar, vão procurar um lugar para se refugiar, porque eles vão lutar pela sua própria existência, pela vida que foi dada a eles. E os homens, os seres humanos também. Eu digo assim, por que, agora pergunto para os irmãos, por que uma criança, hoje nós em pleno século 21, com toda a tecnologia, com todo o avanço da ciência, com toda a evolução humana, por que uma criança, quando ele nasce, essa criança precisa aprender a falar, precisa aprender a andar, precisa aprender a comer, até para fazer as suas primeiras necessidades ele precisa aprender, tem que fazer pela primeira vez. E aí todo ser humano passa por esse processo. É um processo de crescimento, de desenvolvimento, porque Deus dá a cada ser humano. Não podia já a tecnologia fazer uma criança já nascer falando? Mas por que ele tem, todo mundo tem que aprender a falar? Tem que aprender a andar. Tem que aprender a comer com a colherzinha, tem que aprender tudo. E tem que estudar. Esse é um desenvolvimento. Uma planta, meus irmãos, você pode passar na frente da casa de uma pessoa e não ver uma árvore. E no outro dia você vê. Pode ter uma árvore lá. Mas aquela árvore não nasceu daquele tamanho. Ela foi plantada em algum lugar. Qualquer planta precisa ser primeiro a semente. Ela passa por todo um processo. Assim, meus irmãos, cada um de nós precisa de um desenvolvimento. Deus quer que seja assim. E a gente, quando nasce espiritualmente, a gente também se desenvolve. Irmãos, isso é a vida. Então Deus está dizendo que o justo viverá da fé. Quer dizer, você vai viver e o que você tem para viver. A sua fé em Deus. Quer dizer, você tem que acreditar que aquele que te deu a vida, o Criador que colocou em você o fôlego da vida, Ele tem consigo, nas suas mãos, tudo o que você precisa para viver nessa vida e além. Então, o que acontece quando a Bíblia, esse versículo que a Bíblia fala assim, o justo viverá da fé, ele é um versículo que ele vem do livro de Abacuque. Na invasão de Judá pelo exército dos babilônios. Então Deus diz com o rei da Babilônia: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele. Esse versículo lá está dessa maneira: mas o meu justo viverá da fé. Porque, pense bem, não importa qual é o homem, que tipo de homem que viva nessa vida, seja ele quem for, ele tem uma religião, nem que seja a própria religião dele mesmo. No caso do Nabucodonosor, não é Nabucodonosor, vamos falar o rei da Babilônia, tá? Ele acreditava que ele podia tudo. A alma dele se inchava, porque a fé dele estava nele próprio. Mas a Bíblia está dizendo que o meu justo, o justo, viverá da fé. Você está entendendo essa palavra? Que você precisa viver a vida que o Criador soprou dentro de nós desde criancinha. Diz assim: você vai aprender a andar, mas tem que ser pela fé. Você vai aprender a falar, mas tem que ser pela fé. Você vai aprender a caminhar, você vai aprender a ler, mas você precisa ter fé. Fé é acreditar que você vai conseguir aquilo que você está buscando. Isso é fé, não é? E o que acontece quando uma pessoa vive essa vida quando não é pela fé? Irmãos, a nossa vida, quando chegamos no final da vida, não importa quem você seja, sua vida vai ter um final deprimente.
chegar a envelhecer, ficar doente, numa cadeira de roda, deitado, carregado, puxado. Isso se você durar muito, né? Levado de um lado para outro, comidinha na boca, é deprimente o fim da vida de um ser humano, para que ele viva com o olhar nas coisas materiais. A Bíblia diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais, elas passam. Amém. Essas cadeiras envelhecem, quebram, esse templo passa, se deteriora, o nosso corpo, tudo que a gente vê se deteriora, passa, mas atentamos nas coisas que não se veem, porque essas são eternas. Então, quando nós passamos a viver pela fé, significa que o foco da nossa vida é aquele que nos deu a vida, é o próprio Deus. Ele é o foco. Qualquer outro caminho que você trilhar nessa vida, qualquer coisa que você inventar de fazer, você não está vivendo como deveria viver, porque quem te deu a vida foi Deus. E a Bíblia diz assim: nós cremos para a aquisição da nossa alma. Deus nos deu a vida, ela está apenas emprestada para nós. Vivemos neste mundo com uma vida que Ele nos emprestou, mas nós vamos adquirir o direito de vivê-la para sempre. Nada, nunca, ninguém vai tirar essa vida de nós. Amém, glória a Deus. Esse é o grande segredo. Agora vamos ver por que, meus irmãos, que ele diz assim, porque pela fé, quer dizer, em função da fé. Agora vem a parte desagradável. Desagradável para quem não ama a verdade, para quem não tem no seu coração essa certeza de que a vida não acaba aqui, de que a nossa vida, essa luta pela sobrevivência, pelo pão de cada dia, essa pressão que o mundo faz sobre nós para nós continuarmos vivos, tanto os animais como os homens, elas não acabam aqui. Nossa vida continua lá adiante. Então, vamos analisar bem rapidinho a vida de alguns desses personagens, para os irmãos ver o que é de verdade a fé. Você diz assim: ah, mas eu sei. Você não sabe. Eu te garanto que você não sabe. Você sabe que a gente aprende até morrer. Você vai aprender. Se eu desejar no meu coração aprender, eu vou aprender todos os dias. Se eu achar que eu sei, não, você não vai saber. A gente aprende. Eu continuo aprendendo. Até uma criança, quando começa a falar alguma coisa, eu presto atenção no que ela está dizendo. Eu aprendo muita coisa. E a coisa melhor do mundo é aprender. E quando eu falo para os irmãos que eu me arrependo disso daqui, eu vou dizer por que é. Porque hoje eu faço uma coisa que eu não gostaria de fazer. É ensinar para os outros. Eu digo assim: Jesus, se isso funciona, por que eu vou falar para os outros? Eu quero ver funcionar na minha vida. Para mim me basta saber disso. Essa palavra me mantém vivo. Essa palavra tem me alimentado desde a minha mocidade, desde os meus 13 anos de idade. Eu tenho vivido com este foco na minha vida. Por que eu tenho que estar dizendo isso para os outros? Se isso é tão bom, eu quero guardar para mim. Mas aí você precisa fazer, porque Deus quer que você ensine para os outros. Mas eu não tenho esse prazer. Eu gosto de ensinar para mim mesmo, de aprender e ficar bem quietinho. E não importa o que você pense de mim, ou o que você veja na minha vida, o importante é que eu esteja bem. Porque daqui a pouco eu começo a me preocupar tanto com os outros, que isso me tira do meu foco. E me traz prejuízo, porque eu começo a vacilar.
Eu começo a vacilar porque fico olhando daqui, olhando, eu não quero olhar para nada nem para ninguém. Eu quero seguir meu caminho. Eu quero ir atrás do prêmio que me espera. Agora vamos ver o que é a fé? Aí ele diz assim, ó, pela fé, Abel. Eu vou citar 5 nomes aqui para os irmãos ver o que é pela fé. Pela fé quer dizer, por esta fé, é como está no original, por esta fé que é focada em Deus. Não é fé, eu tenho fé que vou fazer, não. Essa fé ela se concentra em Deus, né? Essa fé ela Deus diz assim, olha, haja com fé que eu sou com você. Essa fé então ela confia em Deus. Bom, eu vou me levantar hoje de manhã, eu vou procurar um emprego e eu vou porque eu vou receber. Por quê? Porque Deus está comigo, Deus aprova a minha atitude. Você está entendendo como é que é? Não é que eu vou me armar de um pensamento positivo, porque eu sei que eu vou conseguir, não. Eu vou conseguir porque Deus se agrada da minha atitude. Porque isso é uma coisa que Deus se agrada. Porque a Bíblia diz que a fé é uma coisa que agrada a Deus. Não é? É impossível agradar a Deus se não tiver fé nele. Então, o nosso sucesso depende exatamente de que Deus é que vai nos dar o sucesso para a gente conseguir. A Bíblia diz que pela fé Abel ofereceu a Deus maior ou melhor sacrifício do que Caim. Como é que isso aconteceu? A Bíblia não diz exatamente em que esse sacrifício era maior ou melhor. A gente especula de diversas formas. Mas uma coisa é certa. Abel colocou no coração que Deus merecia o melhor. Então a intenção dele era dizer assim, eu vou oferecer uma coisa para Deus especial. Né? E é um sacrifício matar um animalzinho desse, mas esse é o mais bonito, eu vou pegar ele, eu vou oferecer ali. Ele, de alguma forma, ele sabia que se oferecia animais a Deus, e ele fez aquilo. Não é, meus irmãos, a gente não pode oferecer a Deus uma coisa que não vale nada. Você sabe de onde vem essa palavra? Ela vem do Davi. Quando Davi quis fazer um sacrifício, né? Ele quis fazer um sacrifício, olha, eu vim aqui, amigo, vim fazer, tu me presta esse lugar aqui para eu armar uma coisa e fazer um sacrifício a Deus? Sim, Davi, pode, você é o rei, pode fazer, não precisa me dar nada, tem ovelha, tem gado. Ele falou, eu não quero nada de graça, eu vou pagar para você pelo lugar e pelos animais que eu matar aqui. Não, Davi, você não vai pagar, porque eu tenho muito e vou te dar. Ele disse assim, eu não oferecerei a Deus sacrifício que não me custe nada. Entendeu? Então é a mesma coisa de eu chegar assim, amanhã eu vou fazer um jejum para adorar a Deus. Aí dorme até 11 horas. E o jejum é até meio-dia. Grande coisa. Grande sacrifício que você fez, né? Vai jejuar até meio-dia, acordou 11 horas, fica lá, já está quase na hora do almoço, agora eu posso me levantar. Oferecendo a Deus um sacrifício que não vale nada. Né? A irmã disse aí, emendou ali, de todo. Agora você diz assim, o sol está se pondo. 6 horas da tarde. Não vou comer, não vou beber. Até amanhã, quando o sol se pôr de novo. Isso é um sacrifício. Aí chega, já de noite, a mulher está lá fazendo comida e aquele cheiro, você já está morrendo de fome. Aquilo passa. Quantas vezes eu fiz isso e Ivana nunca nem percebeu. Ivana, não quero almoçar hoje, não quero jantar, eu vou dormir que eu estou com fome. Acordava cedo e a barriga ronca. E dá aqueles nó, e você está ali oferecendo a Deus algo que vale a pena, aquilo te chama a atenção, não deixa ninguém saber, porque não tem graça, não é para Deus. Para que fazer um rosto tão comprido?
eu estou de jejum, irmão. Sabe? Mas para Deus ninguém nem vai saber. Irmão, nossa, alegre pra caramba. Nossa, come essa laranja. Tô feliz da vida, não quero nada, não. Nem sabe, nunca ninguém soube. Só para dizer para os irmãos aqui, eu já fiz vários jejuns de 3 dias. Eu estou falando hoje porque eu não faço mais, tá? Porque se eu estivesse fazendo, eu não ia dizer para vocês. Ninguém nunca ficou sabendo. Mas isso é bom, porque é uma coisa para Deus, é pela fé. Deus merece o melhor. O melhor, Deus merece o que é bom. Isso nos chama a atenção. Ou então você vai orar de madrugada, como tem uma moda agora, né? O camarada se levanta de madrugada e bota o celular para gravar a oração, depois manda a oração para todo mundo. Quer receber dinheiro também? Porque orou por mim? Oh, abençoe esse irmão que está me ouvindo. Não se faz isso, irmão. Se é de Deus que você recebe uma recompensa, não deixa que ninguém fique sabendo. Assim, eu fiz para ti, Senhor. Tem alguém sabendo? Não, então foi para tu mesmo. Eu quero receber minha recompensa das tuas mãos, né? Então Abel ofereceu o melhor. Pela fé, Enoque andou com Deus. Quer dizer, em virtude da fé. Esse pela fé não era um acreditar, não. É em função, em razão da fé que ele tinha em Deus. Ele disse assim, não, eu tenho fé em Deus, eu quero andar com Deus. E ele andou de tal jeito que a Bíblia não diz como é que ele fazia, mas ele andou de uma tal maneira que Deus disse assim, você não pode ficar morando nessa terra. E lá no céu tem um homem transformado, né? Mas um homem que não passou pela morte, andando, vivendo no meio dos anjos. Está lá, Enoque. A gente não diz que Deus está no nosso meio? A gente não diz que tem os anjos de Deus passeiam no nosso meio, aqui no meio dos crentes de carne e osso? Eles estão aqui, né? Pois lá no céu tem um homem de verdade no meio dos espíritos lá. Tem um homem de verdade andando no meio dos anjos. A Bíblia diz que ele foi trasladado para não ver a morte. Ele não entrou lá com esse corpo de pecado. Ele foi transformado, mas ele entrou vivo lá. Um troféu que Deus tomou para ele, né? Deus disse, eu vou levar você como um troféu. Você é um grande representante meu da terra. A terra não é digna de um homem como você. E levou ele para lá, né? Então, pela fé quer dizer em razão, por causa da fé dele em Deus. Preste bem atenção nessas palavras que eu estou dizendo. Por causa dessa fé. Por causa da fé. Pela fé quer dizer por causa da fé. Ou em função, em razão da fé. Aí pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viu, temeu. E para salvar a sua família, ele criou a arca. Quer dizer, ele recebeu da parte de Deus uma comunicação direta. Diz assim, Noé, eu vou dizer para você. Não adiantava ele falar para os outros. Porque Deus quer comunhão conosco. E ele simplesmente fez uma coisa que hoje a gente faz assim, a gente olha para isso, sabe, com aquela fantasia, Noé, grande homem, mas você não sabe o que ele passou. Você não sabe. A Bíblia diz assim, que pela fé, aí eu vou pular um pouquinho lá para adiante, mas nós vamos voltar, só para você ter uma ideia, de que pela fé, muitos sofreram escárnios. Quer dizer, não é só pela fé vencer, mas pela fé sofrer também. Eles dizem, pela fé muitos sofreram escárnios, né? Quer dizer, foram zombados, assim, outros experimentaram escárnios, no caso Noé, açoites, e até cadeias de prisão. Por que esse homem está preso? Está preso pela fé. Você já ouviu alguém falar isso? Não. O que Paulo faz na cadeia? O que um pregador daquele faz na cadeia? Paulo está preso pela fé que ele tem em Deus. Foi por causa da fé dele. Ele virou crente e foi pregar o evangelho e prenderam ele. Em função, se ele não fosse crente, ele não estava preso.
Então ele foi preso em razão dele ser crente, dele obedecer a Deus. Então o foco do apóstolo Paulo era Deus. Em Deus estava a vida. Ele podia dizer: agora combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Eu estou pronto e preparado para morrer, para ser decapitado ou jogado aos leões. Por quê, Paulo? Por causa da minha fé. Nós somos crentes não é para ser ricos, nem felizes neste mundo. Nós somos ricos. Nós somos crentes para herdarmos uma vida eterna, porque não vou chegar ao fim da minha vida me arrastando numa bengala, pendurado, arrastado de um lado e ter um final miserável, mas um final glorioso, onde serei revestido de um corpo glorioso e eterno, imortal. Amém, glória a Deus. Isso que fez o apóstolo Paulo. Foi preso pela fé. Então a fé, o justo viverá da fé. Amém, glória a Deus. Ele vive porque ele tem fé em Deus e ele confia em Deus. E nós não precisamos pensar só nas coisas ruins. Pela fé, Abraão sempre foi rico. Presta bem que dessas pessoas que eu vou falar aqui, uma das mais importantes é Abraão. Abraão morava numa região chamada Mesopotâmia, cidade de Harã, por ali. Uma região fértil. Ele era rico. Ele tinha muitos bens. Ele certamente, irmãos, antigamente, eles faziam casas de mármore, essas coisas, ouro, essas coisas bonitas sempre existiam. E Deus disse para Abraão: Abraão, sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Por que ele fez isso? Porque a revelação de Deus transformou ele. Ele disse assim: isso é Deus que está fazendo, eu não posso. Agora minha fé é nele, eu confio nele. Ele vai me levar para uma terra que ele vai me mostrar. E Abraão saiu sem saber para onde ia. Alguém podia dizer: Abraão, tu é doido. Tu vai deixar tua terra. Tu vai deixar tua casa. Olha a tua casa, Abraão. Olha aí, as riquezas que tu tem nessa cidade. Tu tem campos, tu tem... Ele tinha, a Bíblia diz que ele saiu com a comitiva, ele tinha muitos servos, ele tinha riqueza, e a Bíblia diz assim: pela fé, ele saiu para receber por herança uma terra, e saiu sem saber para onde ia. Como é que o cara sai assim, sem saber para onde vai? É pela fé. Meu pai dizia assim, que não queria ser crente porque os crentes ficam, quando depois fica crente, eles ficam doidos. Alguns ficam mesmo, porque você vai dizer: esse cara é doido. Abraão, tu tá ficando doido? Não. Sabe o que fez isso comigo? Minha fé em Deus. Minha fé em Deus. E saiu, deixou a casa dele para ir viver aonde? Em Cabanas. A Margarete é... meu amiguinho, me traz aquilo para mim, por favor. Meu netinho, Ezequiel, muito obrigado. Então, veja bem, para viver em cabanas, como é que tu deixasse tua casa lá, tu vai viver nessas cabaninhas aí, vou. E ficou peregrinando numa terra. O que eu quero nessa terra? E Deus aparecia: olha, Abraão, essa terra eu vou te dar. E ele acreditou: essa terra é minha. Ele não disse assim: a outra não era melhor, Senhor? Não, ele tinha fé em Deus, ele confiava em Deus. E a Bíblia diz que ele
depois dele, o filho dele, Jacó, e Isaac e Jacó, viveram como peregrinos. Quer dizer, deixaram uma terra, pela fé peregrinaram. Por quê? Agora me diga uma coisa, porque o justo vive, não é de boi, não é de plantação, não é de emprego no banco, ele vive não é de fabricar móveis, ele vive da fé em Deus. Amém. Glória a Deus. Ele vive com o olhar em Deus, que guia, que dirige, que orienta, que diz para ele como fazer, o que fazer, quando fazer. E ele dizia mais. E você pensa que é diferente? O que tinha ele? A Bíblia diz que ele, a visão de Abraão, eu fico pensando assim, ele tinha a mesma visão que nós, irmão, porque ele não tinha conforto. A Bíblia diz assim, que se Abraão procurasse uma outra terra melhor do que a dele, ele teria voltado para o lugar que era a terra dele. Diz aqui a Bíblia. Ele tinha oportunidade. Sabe de uma coisa? Eu vou sair desse torrão de terra, dessa poeira aqui. Eu vou embora para os terrenos férteis da Mesopotâmia, de Arã. Ali, eu vou voltar para o meu lugar. Mas não. A fé transformou ele num peregrino. Porque Abraão, ainda que ele viveu, irmãos, olha, milhares de anos antes de nós, ele vivia que nem nós, irmão, sabe? Esperando ir para o céu. Olha só, se Abraão em algum momento soubesse quanto isso estava longe. A gente todo dia fala, né, da vinda de Jesus, que o arrebatamento é daqui a pouco, e a gente uma hora fica muito feliz, mas parece que não chega. E se a gente falasse para Abraão, olha, daqui a uns 6.000 anos, Abraão, daqui a 6.000 anos, 6.500 anos, talvez essa... Sabe o que ele ia dizer para você? Ele disse assim, tudo bem, eu não vou viver 6.000 anos, eu vou morrer com 200 anos, tá bom, posso esperar dormir, não é? Ele não se importaria, mas Abraão, isso aí vai demorar muito, e daí? Ronaldo, tu não vai, irmão Flávio, tu não vai ganhar nada, porque esse negócio de Jesus vir, parece que ele nunca vem, e daí? Eu não vou ficar para sempre, eu vou ter que morrer também, uma hora. Qual que é o problema de esperar? Se ele vier, eu estiver vivo, tá bem. Se ele vier, eu estiver morto, melhor ainda, porque eu já vou primeiro do que ele chegar, já encontro ele na metade do caminho. Não é assim que a Bíblia diz? Que os crentes serão ressuscitados e se encontrarão, irão ao encontro do Senhor. Se você morrer, você vai primeiro ainda, você vai chegar ainda primeiro do que os outros. E é a verdade mesmo, a Bíblia diz assim, que nós somos depois, nós não vamos preceder, nós não vamos entrar na frente dos que morreram. Os que morreram têm prioridade, tem que ficar na fila. Então Abraão viveu ali, irmãos, dessa maneira. Olha só se isso não acontece comigo e com você e com essa multidão de crentes que não entende nada, que fica dizendo, toma aqui tua bênção, pega aqui tua bênção. Não é fácil, irmão, a vida é difícil, é assim mesmo. Você não tem fé em Deus, você não vive pela fé, é assim. Deus chegou para Abraão, eu vou te fazer pai de muitas nações. Ele nem filho tinha, mas ficou quieto. Passou-se uns anos, ele disse assim, Senhor, eu ando sem filho, eu não tenho nada, o que o Senhor vai me dar, né? Ele disse, não, eu vou te dar um filho que vai sair das tuas entranhas e tal. Ele disse assim, eu tenho o Damasceno Eliezer, que ele é meu mordomo, ele vai ser meu herdeiro. Irmãos, as dificuldades que esses homens passaram é muito maior do que nós, sabe por quê? Porque eles tinham contato com Deus, eles ouviam a voz de Deus, e as coisas ainda não mudavam na vida dele, porque passou-se um tempo, ele disse assim, eu acho que Deus esqueceu, né? Aí ele disse assim, o Damasceno, ele vai ser meu herdeiro. Deus disse, não, o teu herdeiro vai sair das tuas entranhas. Olha, vem cá, vem para fora aqui, olha para o céu, assim vai ser a tua descendência, e vai sair de ti. Ah, sim, tá bom, Senhor. Passou-se 12 anos, nada. E Sara sabia daquilo. Aí Sara disse assim, ó, o negócio é o seguinte, Deus não nos dá filho, né? Então toma a minha escrava, Abraão.
que vocês acham que se passou pela cabeça de Abraão? Abraão disse, não, Deus me prometeu que sairia das minhas entranhas. Então, ele estava errado? Eu acho que não, porque se ele era filho dele, não é? Ismael não era filho dele? E ele pegou, se juntou com a escrava lá e teve um filho chamado Ismael. Todo mundo ficou feliz. Deus cumpriu sua promessa. Só que Deus vai muito além. Eu não gosto desses desafios, sabe, irmão? Porque Deus é maravilhoso demais para nós. E Ele pode nos surpreender ou nos envergonhar por causa da nossa falta de fé. Quando a gente achar que uma coisa é muito difícil, aí Ele chega assim, passou-se lá uns tempos mais, aí Deus apareceu. Anos depois, Sara tinha 55 anos quando saiu de lá da Mesopotâmia, lá, quando ele saiu com Arã, com Abraão. Ele tinha 75 anos. Quando ele chega perto de 100 anos, aí Deus diz assim, Abraão, tu vai ter um filho. Ele diz assim, ô meu Senhor, eu já tenho um filho. Viva Eliezer diante de ti. Eu já tenho um filho, tu não me desse um filho? Ele diz assim, não é esse. Ele diz assim, Senhor, um homem de 100 anos vai ter filho de novo? Vai. E Sara, tua mulher, também. E aí Sara riu. Por que não estava bom? Já estava cumprido, Senhor. Tá bom. Não é filho de Abraão? Mas não. É Sara, tua mulher, que vai ter o filho. E aí Sara, com 90 anos, diz assim, não, da tua mulher, das tuas entranhas, da tua esposa Sara, é dela que vai sair o filho. Irmãos, tudo na Bíblia, às vezes a gente cria aquela fantasia, achando que tudo é muito fácil, que tudo é uma maravilha. Não é, irmão. Vamos viver pela fé em Deus, que faz maravilhas, que é maravilhoso. E lá Jesus Cristo está dormindo naquele barco, e vamos remar, e pega para cá, e vai afundar. Meu Deus, ninguém acorda, Jesus! Tu não está vendo que nós vamos perecer? Isso é o que você faz, é o que eu faço. Nós todos fazemos isso o tempo todo. Meu Deus, o Senhor não está vendo? Eu estou no barco com você. Eu estou contigo. A tua fé não é olhar para o tempo, nem o temporal, nem para as ondas, nem para o vento. Olha para mim, olha para Jesus. Vocês não têm fé? Vocês não têm fé, porque vocês acham assim, que se tiver fé não precisa passar por essas coisas, mas é errado, porque para Deus não é impossível, e não tem graça nenhuma seguir o nosso roteiro. Ele é Deus que faz maravilhas. Oh, glória. Aleluia. Quando aquele homem olhava para lá, ele não via nada. O que tem aqui? Não tem nada. Meu Deus, essa terra que tu vai me dar, é essa mesmo? Vivendo pela fé. Pela fé, Moisés. Olha ali os crentes que só gostam de dizer pela fé comprei um carro, pela fé troquei minha casa, pela fé eu enriqueci, pela fé eu estou numa boa. Moisés, ele fez o contrário, ele renunciou aos tesouros do Egito. Moisés, tu era o tal. No Egito era. No Egito ninguém levantava o pé, senão eu. Abaixo de Faraó, só Moisés. O que fez tu mudar a cabeça, rapaz? Tu agora pegasse um pedaço de pau e sair andando por esse... Ele disse, era a fé. Foi a fé que fez isso comigo. A fé me deixou os tesouros, desprezou os tesouros do Egito. Sabe por quê? Ele sabia que ele preferiu pela fé, por causa da fé dele, em função da crença dele, das coisas que ele acreditava. Ele preferiu sofrer com o povo dele do que ter por um pouco de tempo. Olha aí como ele sabia. Os crentes não sabem, né? São capazes até de vender a alma para o diabo para viver bem aí. Mas ele sabia, não, eu não quero, eu vou ter
por pouco de tempo o gozo do pecado. Depois eu vou ficar velho, vão me jogar numa tumba, vão tacar areia em cima de mim. E daí, como é que vida miserável é essa? A Bíblia diz que ele saiu do Egito como vendo o invisível, porque tinha em mente a recompensa. Não é aqui, irmãos, não é aqui. Quando você consegue bênçãos nessa vida, isso é um penhor que Deus te dá como um prêmio da tua fé. Aleluia. Você vai viver bem? Claro que você pode, Deus te dá. A Bíblia diz claramente que homens da fraqueza tiraram força, puseram em retirada os exércitos dos estranhos, eles fizeram maravilhas. Quando nós pedimos as coisas a Deus e recebemos, porque Deus nos dá como uma recompensa, mas a nossa fé continua em Deus, ela é uma fé em Deus. Então veja que pela fé eles venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Ao contrário disso, outros experimentaram escárnios, açoites, até cadeias e prisão, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Morto ao fio da espada, é morto pelo quê? Pela fé. Ele morreu por causa da fé. Quer dizer, a fé é uma coisa que nos liga a Deus. Não quer dizer que você tenha que esperar essas coisas, porque isso daqui é uma coisa, a nossa vida está nas mãos de Deus, né? Está nas mãos de Deus. E Ele sabe a quem escolhe para fazer o que tiver que fazer. Mas o importante é que o nosso coração deve estar sempre em Deus que nos deu a vida. É emprestada. Nossa vida está emprestada. Ela vai ser tirada de nós a qualquer momento. Mas se nós adquirirmos essa vida, o direito, se nós nos tornarmos dignos de herdarmos a vida eterna, nós temos um futuro maravilhoso que nos espera. Não apenas viver para sempre, irmão, mas viver em riqueza. Riqueza, luxo, coisa que você não imagina. Ou você pensa que lá no céu nós vamos comer pão e vinho, pão e vinho, pão e vinho, pão e vinho. Não, meu irmão. Negócio lá que não tem nada aqui que se compara aqui. Ah, mas nós não vamos comer. Claro que nós vamos, nós precisamos de sobreviver, nós não somos Deus. Né? Nós vamos viver nessa terra, a terra Deus nos dará, a terra. Nós não vamos morar lá no céu. Deus vai trazer o trono dele para a terra, para morar conosco. Não, Ele não vai nos levar para a casa dele. Ele vai vir morar conosco. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Amém, aleluia. Deus estará na nossa cidade, não num templo, estará ali. É isso que nos faz viver. Agora, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? Mas eles continuam fazendo. Esse é o meu desgosto de escrever, de pregar, porque eu digo assim, Senhor, é uma coisa assim, parece que tão inútil. E para mim é tão maravilhosa, tão importante. Sabe? Eu fico pensando assim, Jesus, isso é, como é, o justo viverá da fé. Você não precisa ficar, tem dificuldade na tua vida, levanta-te. Levanta-te, ora a Deus. Ele não quer isso. Outra coisa, irmão, Deus gosta de ver a sua fé em ação. Né? Senhor, para o sol, para a lua. Você diz assim, isso parece uma... Será que Deus vai parar o sol e a lua? Você não vai andar por aí mandando para a chuva nem nada. Mas se você precisar, você diz, Senhor, segura essa onda aí, porque se soprar muito forte aqui, vai levar meu barraco. Tu quer isso? Não, não quero. E não vou fazer porque você tem fé. Glória a Deus. Você tem fé, você confia em mim, que sabe que eu não gostaria de ver isso. Porque Deus é bom, não é? Deus é bom, é justo, é perfeito, é maravilhoso. Então,
entrega as coisas, coloca nos pés do Senhor, tuas dores, tuas preocupações, teu medo, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Aqui o segredo de viver pela fé, meus irmãos, é viver a fé, viver a comunhão com Deus, viver com Deus. O mundo luta pela sobrevivência. Nós lutamos não apenas pela nossa sobrevivência, mas pela nossa existência eterna. Queremos adquirir o direito de viver eternamente. Por isso que a gente não desfruta das coisas do mundo. Eu nunca fui na Itália, eu nunca fui no Canadá, eu não conheço as praias da Europa, eu nunca andei no iate, não quero saber. O que Deus tem para mim é melhor, é maior, é mais bonito. Acabou a história. Nós não precisamos disso, né? Quem perder a sua vida nesse mundo, guarda lá para a vida eterna. Lá você vai ter um parque de diversões, você vai ter o que você quiser lá, né, Natan? Montanha-russa, sei lá, você vai... Olha, irmãos, para encerrar, anteontem eu tive um sonho tão lindo, tão maravilhoso, que eu digo, meu Deus do céu. E eu tenho um problema, ou não sei se é um problema, não sei se isso é normal, ou se é loucura da nossa fé, que eu tenho um problema comigo. Quando eu sonho, eu sei que eu estou dormindo, eu sei muitas vezes que a Ivana não está em casa, e eu digo assim, meu Deus, eu estou sonhando, isso aqui é verdade? Isso aqui é verdade? Não, isso não pode ser verdade, isso aqui é um sonho, quer ver como é esse um sonho? Aí eu fico falando assim, a Ivana está dormindo, ela não vai me acordar. E eu vou ter que gritar aqui, porque quando o sonho fica meio ruim, eu peço misericórdia, eu digo, acorda, Ronaldo, acorda para acordar, porque eu não quero ficar dormindo. Aí anteontem, eu digo, Ivana, que sonho espetacular, que coisa maravilhosa. Até contei para ti, né, Raquel? Tu estava lá, eu estava falando, então quem tu não escutou? E aí eu disse assim, isso aqui é tão real, mas isso, não. Eu sei que é um sonho. Quer ver como é um sonho? Eu vou caminhar por cima daquela parede. Aí corri assim comigo. Eu disse, agora eu descobri que é um sonho, porque de verdade eu não ia conseguir fazer isso. Isso no sonho eu falando isso. Disse assim, quer ver como eu vou voar? Eu posso voar. Quer ver? Eu vou voar. Aí eu bati as mãos assim, comecei a voar. Irmão, que sensação extraordinária. Parece que a alma sai fora do corpo, irmão. Porque daqui a pouco eu comecei a voar como se eu estivesse sentado e tinha uma toalha no meu rosto assim, porque por causa do vento, né? E eu olhava assim, eu só via as cidades lá embaixo voando. Então, assim, e era Jesus que estava me levando. Eu disse assim, Jesus, que coisa boa! Eu não sabia que era tão bom voar, Jesus. Eu sinto como se eu estivesse voando de verdade. Eu sei que é um sonho, mas eu sinto toda a sensação de voar. E eu cheguei num lugar assim, e parei, e alguém ficava olhando para mim, e dizia, falava algumas coisas assim, eu disse assim, Jesus, me tira daqui. E eu, que coisa linda! Que coisa boa, eu nunca voei, mas eu disse assim, eu sei que é bom voar. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Pede a Deus para te dar um sonho assim. É muito bom, meus irmãos. E as coisas que Deus tem para nós nunca subiu ao nosso coração, nem nossos olhos, nem nada. E ficarão de fora aqueles que não adquirirem a sua alma. Adquira a sua alma. Aquelas assim, nós não somos daqueles que recuam, que voltam. Que voltam para onde? Para a perdição. Mas somos daqueles que creem para a aquisição, conservação da alma, porque eu quero que Deus conserve dentro de mim a vida que Ele me deu para sempre. Até um inseto, tudo, pode ver um bicho, se aparecer ali e você correr atrás dele, porque eles lutam apenas pela vida, pela sobrevivência, porque viver é um dom de Deus, é um dom maravilhoso que Deus nos deu. Viver, contemplar as coisas, sentir as sensações, enfim, que coisa maravilhosa. Comer uma comida gostosa, beber uma água quando está com sede, tudo são coisas que nos dá prazer. Isso foi Deus que nos deu. Quem é que vai querer morrer?
Até eu ia contar uma coisa, mas nem vou dizer isso para os irmãos. Vamos se colocar de pé. Às vezes a pessoa está, meu Deus do céu, ninguém quer morrer não, a gente não quer morrer. Está no hospital, eu estou quase morrendo e não quer morrer. E a gente assim, meu Deus, não estaria na hora. Que nem dizia minha mãe, diz assim, toca para frente, morte. Se é para viver sofrendo, porque viver é bom, não é, irmão? Com saúde, com dinheiro para pagar as contas, não é? Com paz, com comida, com bebida. Agora com preocupação não. Vocês querem viver com preocupação? Então põe a sua fé em prática. Vai lá e diz assim, Jesus, essa preocupação aqui eu não quero, é tua, toma. E chega lá e diz mesmo, Senhor, eu não quero isso aqui para mim, eu quero viver em paz. Coloca lá, tu vai ver como Deus é maravilhoso. Se Ele é parte da tua vida, se Ele é a razão da tua vida, isso vai acontecer. Se não é, você deixa para ir num culto, numa campanha de oração. Quando chegar um daqueles pregadores bem fiasquentos, que ele vai dizer, abre tua mão, essa tua mesa, vai embora, toma tua mesa. Aí você, no outro dia está tudo do mesmo jeito. Se não tiver pior, coloca a tua fé em ação. Vai pela palavra de Deus. Faz que nem Débora, te levanta. Eu vou mudar essa situação. Um dia eu desci essa rua aqui, eu preguei uma mensagem ali na Santa Cruz. Eu estava vivendo uma situação terrível. Aí eu preguei uma mensagem no livro de Neemias que dizia assim: vamos nos livrar deste opróbrio e vamos levantar o muro da nossa cidade. Meu irmão, a mensagem foi tão boa. Eu saí de lá, é aquele negócio da comida, né? Ronaldo, tu gosta de todas? Nem todas. Tem umas que eu chego lá e apago direto, que eu não gosto nem de escutar ele falando. Mas eu disse assim, essa mensagem foi boa. Se não serviu para ninguém, eu vou botar ela em prática na minha vida. Eu tinha uma lojinha lá no Carrefour. E fui atrás. E de madrugada orava. E um dia eu tive um sonho que Deus abria a janela do céu. E eu disse assim, meu Deus, agora Deus vai me dar as suas bênçãos. E chegavam minhas irmãs e meus parentes e me abraçavam e choravam. Eu digo, meu Deus, que coisa boa. E se cumpriu. 16 anos pelo menos eu vivi muito bem. Até que um dia Deus disse assim, Ronaldo, levanta desse lugar de descanso. Vai trabalhar para mim numa igreja. Eu digo, Senhor, pela fé eu vou, em nome de Jesus. E aqui estou com os irmãos, tá bom? Cheguem aqui perto agora, vamos orar a Deus, sabendo que o nosso objetivo maior é a salvação, irmão. Não se iluda, não caia nos enganos do diabo, nos enganos do mundo, fica se enrolando com política, com coisa, com Flávio, com Beto, com Jeremias, com Neemias. Irmão, deixa isso para lá, vamos cuidar da vida, da nossa vida e da nossa fé, que nós já estamos eleitos. Deus nos elegeu para morar com Ele no céu. Ou Ele vai vir morar com a gente aqui, amém?